Baratas podem viver debaixo d'água por até 30 minutos. Porque alguns tipos são também aquáticos e têm um super fôlego. 2. Os flamingos nascem brancos. É a sua dieta, rica em camarão e algas, que dá a eles o tom rosa. 3. Os peixes palhaço nascem sempre machos, mas podem tornar-se fêmeas dependendo das condições de acasalamento. Isso que é poder de adaptação. 4. Tamanduás gigantes podem comer mais de 30,000 insetos por dia. 5. O coração do camarão fica dentro da cabeça, assim como seu sistema digestivo. 6. Os ursos polares possuem pele negra por baixo dos pelos branquinhos. 7. Um caracol levaria cerca de 140 horas sem parar para conseguir caminhar 1 quilômetro. 8. O vombate, vomba, animal típico da Austrália, faz cocô em forma de cubo. Pesquisadores acreditam que a razão é para marcar território. O formato cúbico permite que as fezes fiquem no lugar em vez de rolarem para longe. 9. Um bicho preguiça leva semanas, até um mês, para digerir as folhas que come, porque seu metabolismo é realmente muito lento. Não é por acaso que são os verdadeiros dorminhocos. 10. Um camelo não sua até que sua temperatura corporal atinja 41 graus Celsius, o que é um belo meio de conservarem água dentro do seu organismo. 11. Koalas são fiéis às suas árvores. Eles sempre voltam para as mesmas ao longo da vida por considerá-las seu território oficial. 12. O chifre do rinoceronte é feito de queratina. Esse material é o mesmo contido no cabelo e na unha dos seres humanos. 13. Morcegos são os únicos mamíferos que podem voar. 14. Alguns pombos treinados se mostraram capazes de distinguir entre as obras de arte de Claude Monet e Pablo Picasso. Quem diria que pombos pudessem ser tão entendedores de arte? 15. Os cães de pradaria se cumprimentam dando beijos. O que chamamos de beijo é, na verdade, um ato de reconhecimento entre esses animais que acontece quando eles esfregam os dentes uns contra os outros. 16. Pandas, quando dão à luz gêmeos, escolhem cuidar de apenas um filhote, deixando o outro à própria sorte, para garantir a sobrevivência de pelo menos um deles. 17. A pele dos tigres também é listrada, não só os seus pelos. Além disso, a pele desses felinos é única, comparável à impressão digital dos seres humanos. 18. Entre as curiosidades mais inusitadas sobre os animais. Os ratos sentem cócegas e são até capazes de emitir um som que lembra uma risada. 19. Lobos podem passar mais de uma semana sem se alimentarem, mas isso também quer dizer que, quando caçam, podem comer grandes quantidades. Segundo a International Wolf Center, há relatos de lobos comendo mais de 10 kg de carne. 20. Koalas passam 22 horas do seu dia dormindo, em razão de um metabolismo bem lento. 21. 99% da alimentação dos pandas é composta de bambu. Esses animais comem até 12 kg do alimento por dia. 22. As lontras dão as mãos na hora de dormir para se manterem unidas e não serem levadas pela água para longe das outras. 23. A baleia azul é responsável pelo som mais alto do mundo. Sua voz pode ser ouvida até 800 km de distância. 24. Ovelhas possuem 4 estômagos que ajudam a digerir a comida que comem. Que gulosas, não? 25. Grilos detectam sons através de seus joelhos. 26. Gatos não sentem o gosto doce. Eles e os outros felinos são os únicos mamíferos que não têm receptores para o gosto doce. 27. Os mosquitos que picam o ser humano são fêmeas e não machos. E por que elas picam? Porque necessitam de sangue para a produção de ovos. 28. As tartarugas são tão antigas quanto os dinossauros. Estão aqui na Terra há cerca de 200 milhões de anos. 29. O corpo de uma lagarta tem 2 vezes mais músculos do que o corpo humano. 30. A urina do gato pode brilhar no escuro. 31.
O morcego nariz de porco de Kiti é o mamífero mais leve do mundo, e pesa o mesmo que 2 milímetros. 32. Alguns perus selvagens podem correr mais de 40 km/h. 33. Libélulas podem enxergar em todas as direções de uma vez só. 34. Elefantes gostam de chupar a própria tromba para se sentirem confortados e felizes. 35. Apesar da fama dos leões, 90% da caça é feita pelas leoas da família. Os machos costumam fazer a defesa do território, e as fêmeas têm o hábito de irem à caça em grupos. 36. O cachorro domesticado mais antigo do mundo data de 329 a.C. Era da raça Sakoki e vinha do Egito, onde esses animais eram reverenciados e chegavam até a ser mumificados. 37. O macaco capuchinho lava as mãos e pés com a própria urina, e isto é uma forma de as fêmeas sentirem-se atraídas. 38. As baleias do Caribe possuem um sotaque diferente daquelas de outros mares. Outros animais, como as cabras e o bodes, por exemplo, também podem apresentar sotaques diferentes entre eles. 39. A mordida do urso cinzento é forte o suficiente para destruir uma bola de boliche. 40. Patos podem surfar. Eles pegam ondas tanto para apanhar comida quanto para deslizarem com mais rapidez na água. 41. As listras das zebras repelem os insetos. Inclusive, algumas vacas já foram pintadas de preto e branco para evitar que fossem atacadas pelos bichinhos. 42. Formigas conseguem carregar 50 vezes o peso do seu corpo. Isto as ajuda a levar para o seu formigueiro qualquer alimento ou material. 43. Golfinhos chamam uns aos outros pelo nome. Os animais emitem sons específicos quando querem se comunicar com um colega ou outro. 44. Os olhos das renas se tornam azul no inverno, para que possam enxergar melhor na escuridão que persiste quase 6 meses em algumas regiões frias. 45. As línguas das girafas são pretas e tão longas que alcançam os seus ouvidos. 46. Os bebês morcego podem pesar até 1/3 do peso total da mãe. E elas dão de cabeça para baixo, precisando amparar seus bebês com as asas para garantir que eles não caiam. 47. A abelha rainha pode chegar a colocar 2,500 ovos por dia. 48. O beija-flor ingere até 8 vezes o peso do seu corpo. Eles gastam muita energia batendo suas asas cerca de 200 vezes por segundo. 49. Polvos possuem 3 corações e 9 cérebros, por isto ele é considerado um verdadeiro gênio do oceano. 50. Jacarés crescem durante mais de 30 anos até atingirem seu tamanho máximo. 51. Lagarto de chifre esguicha sangue pelos olhos como forma de defesa contra predadores. 52. Jacarés primitivos eram capazes de pular. 53. Alguns gatos e cachorros são alérgicos aos seres humanos. Não são só algumas pessoas que sofrem desse mal. 54. O camaleão é mesmo cheio de surpresas. O animal consegue mexer seus olhos separadamente, olhando para mais de um lugar ao mesmo tempo. Isto acontece porque ele tem um olhar 360. 55. Alguns sapos e rãs ficam congelados para sobreviverem ao inverno, e depois voltam ao normal. 56. Andorinhões podem voar até 10 meses sem interrupção. 57. Pinguins podem mergulhar até 500 metros de profundidade durante 22 minutos. 58. As moças possuem bigodes dos 2 lados do rosto, para detectar a presença de alimentos no fundo do mar. 59. Diferente da maior parte dos insetos, as formigas vivem bastante. Podem chegar a até 30 anos de vida. 60. Joaninhas se fingem de mortas para fugir dos predadores. 61. O bicho preguiça não ingere diretamente só água. Ele consome-a a partir dos alimentos e das gotas que caem das folhas durante o orvalho. 62.
todos os pandas que existem são da China. Sim, os que estão pelo mundo em zoológicos foram emprestados pelos chineses. 63. O Taz da vida real existe e chama-se Diabo da Tasmânia. 64. A aranha armadeira é uma aranha que, quando ameaçada, pode pular numa pessoa e atacá-la. 65. Os flamingos podem urinar nas suas próprias pernas para se refrescar quando sentem um calorzinho. 66. A barata pode sobreviver alguns bons dias sem cabeça. 67. A quantidade de picadas do pica-pau é tão surpreendente que pode até superar as 100 por minuto. 68. Mariposas. No lugar de um estômago tem uma espécie de saco para quando guardam seus alimentos. 69. Gatos sempre caem de pé graças ao seu grande equilíbrio garantido por suas terminações nervosas. 70. As lagartixas podem perder a cauda e depois ter uma nova. Isso acontece por um mecanismo de defesa, de tentar enganar predadores com a cauda solta, a mexer, enquanto as lagartixas escapam. O mundo animal é de se surpreender. Essas curiosidades é de deixar qualquer um impressionado. E ao descobrir esses fatos, ficamos ainda mais admirados com os animais e as suas habilidades. Dessas curiosidades, quais você já sabia e qual gostou mais de saber? Deixe aqui nos comentários para mim saber a sua resposta.